Dando continuidade ao nosso assunto, na página 129, vocês vão ver aí algumas invenções que foram muito importantes na época, né? Como, por exemplo, o motor, né? A explosão, tem outra aqui, motor a gasolina, que foi muito importante também, né? Lâmpada elétrica, Thomas Edison, né? Tem aqui a invenção do telégrafo, também foi muito importante. Mais outros aqui, né? Deixa eu ver um aqui que é importante. As estradas de ferro. Cadê? George Stephenson. Com base em sua invenção surgiram as primeiras locomotivas, né? As locomotivas a vapor. Isso foi muito importante para o escoamento da produção, né? Isso foi de suma importância. Então, todas essas invenções, gente, só foi possível, né? Graças à Revolução Industrial, graças ao dinheiro empregado para fazer essas revoluções e essas invenções funcionarem, certo? Vamos aí na página 130, a continuação do nosso assunto, a sociedade industrial inglesa, né? O surgimento das indústrias transformou também a sociedade e o cotidiano inglês. Entre outras novidades, surgiu um novo trabalhador, o operário, que recebia um salário para executar uma única etapa previamente definida no meio de toda a produção, o que impedia de conhecer por inteiro o processo dela. Ou seja, isso também era uma forma das pessoas não levarem para outros donos de empresas, de indústrias, o processo como era feito. Então você só conhecia aquela etapa do processo, né? É o que a gente chama de trabalho em série. Na Ford, por exemplo, hoje esse trabalho é feito ainda assim, trabalho em série, ou seja, um faz a porta, o outro faz o capô, o outro faz isso, o outro coloca aquilo. Então é um processo em série que vai passando de função em função. Cada um tem uma função de fazer algo. Esse é chamado trabalho em série e ele foi empregado aqui na industrialização, né? Lógico que ocorre uma mudança na sociedade inglesa, uma mudança muito importante na sociedade inglesa, né? Surge aí como é que podemos dizer assim, uma categoria social nova que não existia, que são os operários, né? São aqueles trabalhadores assalariados. Os salários eram muito baixos, né? Trabalhavam bastante, ganhavam muito pouco, mas surge aí uma nova classe social, podemos dizer assim, que é a classe do operariado, né? Que depois, lá no século XVIII, XIX, Marx vai trabalhar bastante, né? Essa nova sociedade pode ser dividida em duas classes. A burguesia, constituída pelos donos dos meios de produção, como as fábricas, as máquinas e o proletariado, formado por todos os trabalhadores que recebiam um salário em troca de sua força de trabalho. Ou seja, vai aí se dividir em duas classes. Principalmente quem vai fazer essa divisão posteriormente é Karl Marx, né? Lá em Sociologia, lá na frente, lá no ensino médio, vocês vão trabalhar Karl Marx, né? Que vai falar muito sobre essa divisão, né, de proletariado e burguesia, né? Os donos dos meios de produção, que é aqueles donos das indústrias, das máquinas, dos meios de produção, e aquele que vendia a sua força de trabalho, né? Ou seja, o trabalhador que até hoje vende sua força de trabalho. Você trabalha em troca de um salário, é você vender. Marx falava que você vende sua força de trabalho, né? Então, de certa forma, o seu trabalho vira uma mercadoria. Você vende a sua força de trabalho em troca de um salário, né? Porém, havia uma divisão nos setores intermediários, composto por pessoas que trabalhavam dentro, como gerentes, controladores de produção, entre outros, e fora, como artesão e comerciantes da fábrica. O trabalho era explorador e opressor. Uma coisa importante aí é nesse período, é nesse contexto que vai surgir os primeiros sindicatos dos trabalhadores, né, nesse contexto de exploração, né? Ou seja, nessa nova estrutura fabril trabalhavam de 15 a 16 horas, né? Existem relatos de pessoas que chegavam a trabalhar 20 horas por dia, né? Imagine você trabalhar de 15 a 16 horas por dia. O professor trabalha um pouco assim, né? Porque a gente, além de dar aula para vocês, ainda prepara a aula, corrige a atividade, né? Então, a gente, de certa forma, trabalha bastante. Mas aqui você trabalhava de 15 a 16 horas, sem qualquer condição de trabalho,
né, sem qualquer segurança. Então o nível e a quantidade de acidentes no chão de fábrica era imenso, né, uma coisa importante de se falar. A remuneração era baixa e as condições de trabalho degradantes, ou seja, olha a situação desses primeiros operários, né? Trabalhavam bastante, de 15 a 16 horas ou até mais, né? Ganhavam muito pouco, certo? E também a questão de situação degradante, ou seja, locais propícios a acidentes, né? Inclusive crianças e mulheres trabalhavam no mesmo ritmo dos homens, né? A criança, gente, antigamente, ela era vista como um adulto em miniatura. Isso é verdade, isso é sério. Isso só muda, né? Basicamente só vai mudar quando surge ali a psicologia, essa questão que vai colocar a criança como um ser indefeso, que precisa ser. Mas antes, principalmente nesse processo, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Então trabalhavam também no chão de fábrica, né? Não havia ainda nenhuma assistência aos desempregados ou enfermos, nem regulamentação do trabalho de crianças e mulheres que recebiam salários inferiores ao dos homens. É o processo aí, né? É o processo que a gente chama de um pouquinho desse machismo que surge aí também quando a mulher recebe menos do que o homem. Então isso é uma estrutura que não vem de hoje, é uma estrutura que já vem de muito tempo, né? Então mulheres e crianças recebiam menos, trabalhavam no mesmo ritmo e não existia, como fala aí, regulamentação do trabalho. Ou seja, você não tinha direito nenhum. Você só vendia a sua força de trabalho em troca do salário. Se você ficasse doente, você não recebia nada, você não tinha nenhuma assistência, você não tinha um salário definido, quem definia isso era o dono da fábrica, você não tinha um sindicato para lutar por você, né? Daí a importância dos sindicatos. Infelizmente, alguns sindicatos hoje têm um comportamento, né, como é que eu posso dizer, um comportamento meio errado, mas os sindicatos são muito importantes, porque são eles que regulamentam, são eles que cobram os direitos dos trabalhadores, certo? E os primeiros sindicatos vão surgir nesse período aí, certo? Só para a gente ver aqui, muitas vezes os salários não eram pagos em dinheiro e sim em vales, que deveriam ser trocados nos estabelecimentos comerciais do patrão. Nessas lojas, os operários eram obrigados a comprar mercadorias de qualidade duvidosa, a preços altos. Eles também estavam sujeitos a multas, valor descontado dos salários em caso de atraso ou de dano a algum equipamento utilizado ou produto que estivessem fabricando. Ou seja, a situação era bastante penosa, né? Como você vê aí, muitas vezes eles não recebiam dinheiro em mãos, recebiam vales para comprar, inclusive nos estabelecimentos dos donos das fábricas. Ou seja, era uma situação em que o dono vai lucrar muito, porque paga um salário baixo e ainda continua recebendo esse dinheiro, né? E como você não tem muito tempo para gastar, né, você não vira um mercado consumidor. Beleza? Tranquilo?